Direto ao ponto. Apresentação: Paulo Henrique Tenório. Apoio Sicovan, Sindicato do Comércio Varejista de Mogi-mirim. Começa agora o Direto ao Ponto, programa que envolve informação, análise e debate aqui na TV O Impacto. O meu entrevistado é Dom Pedro Paulo Teixeira Roque, que é bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, bispo em Itapira. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. Prazer é meu também, Paulo. Muita paz. Tá certo. Gostaria que o senhor pudesse explicar primeiro, o que é a Igreja Católica Apostólica Brasileira, porque muita gente se confunde e não sabe exatamente o que é a Igreja. Tá. A Igreja Católica Apostólica Brasileira, ela é uma igreja católica, de fato e de direito, católica e apostólica, não romana. É uma dissidência, ela é um cisma da Igreja Católica Apostólica Romana. A ideia de uma igreja nacional, vamos dizer assim, a ideia de uma igreja nacional, ela já existia no Brasil, no Império, na época do Império. Padre Regente Feijó, por exemplo, o deputado Rui Barbosa, Dr. Rafael de Campos, deputado também, eles lutaram muito para que houvesse no Brasil uma igreja de fato. Talvez inspirados lá no movimento anglicano, do século XVI na Inglaterra, para que tivéssemos aqui uma igreja católica, apostólica, livre do Vaticano. Bom, o grande problema é que para que uma igreja católica seja substancialmente católica e apostólica, ela precisa começar com um bispo. Então, não havia um bispo disposto no Brasil a romper com Roma e passar a necessária substância da força espiritual católica, ou que nós chamamos de sucessão apostólica, para começar uma outra igreja. Entendi. E isso já aconteceu? Foi em 1900, eu vi que ela se consolidou? No ano de 1913, um padre romano em Itapira, chamado cônego Manuel Carlos de Amorim Corrêa, ele se desliga da Igreja Romana por uma série de questões ideológicas, por uma série de questões religiosas, e ele funda a Igreja Católica Apostólica Brasileira, em Itapira. Só que repare, ele não era bispo, ele não podia ordenar diáconos, ele não podia ordenar novos padres, e muito menos sagrar bispos. 6 meses depois, o cônego Amorim morre. E há um relato histórico de que ele fora envenenado. Após a sua morte, como ele não havia ordenado, ele não era bispo, padres e diáconos, mas a ele, ao movimento dele, se juntaram ex-padres romanos que haviam deixado o ministério para se casar. Após a morte dele, esses padres também se dispersam, enfim. Na década de 30, a igreja do Padre Amorim, em Itapira, do cônego Amorim, já não existia mais. E depois entra a Revolução no estado de São Paulo, a Revolução de 32, Segunda Grande Guerra Mundial. A mentalidade religiosa estava necessitando de mudanças. E um bispo romano, Dom Carlos Duarte Costa, fora bispo diocesano em Botucatu, ele resolve apresentar ao Papa, na sua visita ad limina, sugestões para um novo catolicismo no Brasil. Como, por exemplo, que a igreja pudesse abrir mão de certos bens, que os padres pudessem se casar, que houvesse abertura para que o católico pudesse se casar pela segunda vez. Repare, isso em 42. Imagino. Hoje o Papa Francisco está debatendo isso. Dom Carlos fora um homem à frente do seu tempo. Enfim, isso faz com que ele fique extremamente mal visto pela alta cúpula do clero romano. E em toda essa situação, Dom Carlos, no Brasil, voltando, ele resolve vender uma fazenda da igreja em Botucatu e promover a primeira reforma agrária no Brasil. A primeira reforma agrária no Brasil
foi organizada e absolutamente bem executada por um bispo romano, Dom Carlos Duarte Costa, que é o fundador oficial da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Resumindo a história, contudo, todas essas ações que Dom Carlos fez, ficou absolutamente mal visto pela Igreja, fora cerceado dos seus direitos, né? Chegando mesmo a perder a diocese em golpes internos eclesiásticos. Ele se desliga da Igreja Católica Apostólica Romana no dia 5 de julho de 44. Dia 6 de julho de 44, ele dá personalidade jurídica à igreja fundada em 1913, que na década de 30 já não existia mais, né? Uhum. Que era a Igreja Católica Apostólica Brasileira. Entendi. Enfim, é uma igreja substancialmente católica e apostólica. É uma igreja separada. Por isso nós dizemos cismática, mas não é uma igreja herege e nem apóstata, porque nós não fundamos outras doutrinas, não inventamos outras doutrinas, nós preservamos as doutrinas católicas com o objetivo de torná-las mais perto da igreja primitiva, mais perto da igreja pensada pelos apóstolos, os primeiros cristãos. Entendi. E quais são as propostas hoje da Igreja Católica Brasileira? A grande proposta é nacionalizar o catolicismo, tornando mais bíblico, tornando mais perto do povo. Então, por exemplo, algumas estruturas na fé tradicional católica, elas chegam até a afastar o fiel da ligação direta com o clero ou da boa vivência de sua fé católica engajada numa paróquia. Então, por exemplo, são a questão, vou dar alguns exemplos. A questão dos divorciados, que precisariam entrar num tribunal eclesiástico, cujo processo ir para Roma. Não existe isso. O que a Bíblia diz? Oficialmente, o que a palavra de Deus diz? Vamos seguir o que a palavra de Deus diz. Outro exemplo, padre pode casar ou não pode casar? O que a palavra de Deus diz? Porque antes de sermos católicos, somos cristãos. Não dá para ser não dá para ser católico sem ser cristão. Então o ponto de partida é a Bíblia. Então o grande objetivo é nacionalizar o catolicismo de um ponto de vista bíblico, histórico, seu contexto histórico é fundamental conservar isso, mas também promover uma vivência de espiritualidade bíblica, remontando as ideias espirituais da fé católica dos primeiros tempos do cristianismo. Tá certo, tá vendo que o papo vai ser bom. Então confira no site da TV O Impacto a segunda parte dessa entrevista aqui no Direto ao Ponto.